Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia propício para conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor através das Escrituras que foram inspiradas por Deus e que são reveladas a nós por meio do Espírito Santo da verdade. Amém? Vamos meditar hoje em 4 capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos até o capítulo 62 de Isaías, do 59 até o 62, se assim Jesus permitir. Amém? Sossô, seja bem-vinda, querida, de saudade de você, espero que você esteja melhor e daqui a pouco 100% em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para Jesus fazer presente nessa live, para que o Espírito conduza todas as coisas. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui por Ti, ó Deus, porque tudo é por Ti, para Ti, Tua é a glória. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, pela Tua bondade, misericórdia, benevolência. Nós Te agradecemos pela Tua redenção, porque chegou o ano aceitável do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nos compraste por alto preço, porque nos destes vida e vida em abundância. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, e pela liberdade de comunicá-la que nós temos nesse país. Te peço, Senhor, que o Senhor mesmo venha trazer o entendimento ao coração de cada um que vai ver essa live, Senhor. Cada visualização seja edificante, produza, Senhor, fruto, essa semente que venha ser germinada, Pai, no Teu tempo, Espírito Santo, em breve. Venha, Senhor, por meio do Teu Espírito, ó Deus, receber o crescimento e que cada um de nós nessa tarde seja empoderado pelo Teu Espírito, tanto para falar, para ouvir, para compreender e para praticar tudo aquilo que temos visto e ouvido, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Vamos começar no capítulo 58 do livro de Isaías. Esse capítulo é um capítulo muito forte, que vai falar sobre a condição espiritual de Israel e vai comparar com a santidade de Deus e como que essas duas coisas não podem andar juntas. Mãezinha, seja bem-vinda, meu amor, te amo, viu? Deixa eu mandar um beijo pra Dona Leni, né? Beijo, Dona Leni, no seu coração, nossa amada, nossa querida Senhora. Que Deus abençoe a Senhora grandemente, em nome de Jesus. Então, gente, no capítulo 59, a gente vai ver esse contexto, um contexto de muita injustiça social, de violência, de opressão, de pecado que o povo de Israel estava vivendo nesse período. Então, nós vamos entender algo que é muito importante. Deus vai falar assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? O profeta vai falar aqui, inspirado pelo Espírito. A mão de Yahvé não se encolheu, ela não está aqui presa, para que não possa salvar. O ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Não, são as iniquidades de vocês que fazem separação entre vocês e o seu Deus. E são os pecados que vocês cometem que o levam a esconder o rosto dele de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Oi, Cacá, seja bem-vinda, querida companheira. Irmã Rose, beijo, Deus abençoe vocês, viu? Nós estamos entendendo algo que é muito importante aqui, gente. Deus está dizendo assim, olha, a minha mão continua poderosa. Eu posso realizar grandes feitos. Eu não deixei de ter poder para realizar grandes feitos. Os meus ouvidos continuam atentos aos pedidos. Eu só não consigo, eu só não realizo mais aquilo que vocês pedem. A minha mão forte não está mais operando para a salvação de vocês por causa das suas transgressões. Porque são os seus pecados, diz as Escrituras, né? São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Porque Ele é justo, Ele é santo. O braço dele não está mais encolhido. Não está encolhido. Os seus ouvidos não estão tampados para ouvir as nossas petições. Por que Deus não está agindo? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e a santidade do Deus vivo. Isso é muito forte. Muitas das vezes nós não vemos o agir de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos por que Ele não ouve as nossas orações. O que está acontecendo que parece que eu estou tão longe de Deus? Por quê? Que parece que existe um vazio tão grande, parece que existe um abismo entre mim e a presença do Espírito Santo. Porque precisa de arrependimento, confissão de pecado e restauração.
Nós sabemos que isso vai acontecer através de Jesus Cristo, nosso intercessor, que inclusive nós vamos falar muito sobre intercessor nessa leitura de hoje, amém? Deixa eu cumprimentar minha querida Anilde, que acabou de entrar. Jesus te abençoe, viu, amada, essa mulher de Deus, evangelista, missionária. Quero mandar um beijo também para Regina, que entrou aqui. Oi, Regina, saudade de você. Espero que você e todos da sua casa estejam bem, viu? Deixa eu colocar um comentário aqui só para quem for entrando não ficar perdido. Que hoje nós vamos falar de Isaías 59 até o 63. Não é isso, Lorena? Não, até o 62, perdão. São 4 capítulos hoje só. Isaías 59 até o 62. Ok. Eu achava que eu ia conseguir. Consegui fixar comentário. Tô aprendendo, tá vendo? Então, gente, nós vamos entender uma coisa que é muito importante. Deus é santo. E se nós não nos posicionarmos em arrependimento, se a gente deixar... Lorena, mas eu não cometo nenhum pecado, eu não roubo. Lorena, eu não faço mal pra ninguém. Eu não tenho um pecado assim que eu... Nossa, você peca. Não, nunca roubei ninguém. Nunca falei falsamente, não falo mentira. Mas muitas das vezes nosso coração está carregado de orgulho. Muitas das vezes o nosso coração, nós estamos tão focados no nosso próprio interesse que nós não nos preocupamos com o interesse de Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade. Muitas das vezes existe um coração dentro de nós teimoso, que não ouve a palavra de Deus, que não a põe em prática, que não busca a Deus de todo o coração, porque nem tem tempo para Deus. Eu tenho tanta coisa para fazer que mal sobra tempo para Deus. Então o que Deus está falando? Isso é transgressão, é a revelação de algo que está intrínseco aqui dentro do coração, de um coração que é rebelde, de um coração que é egoísta e que é orgulhoso. As nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. E aí continua falando, olha, o que Deus está falando? Eu posso agir, meu ouvido está disposto a atender o pedido de vocês. Mas o seu pecado tem feito essa distinção, essa separação. E aí ele começa a falar o que é esse pecado do povo de Israel, né? Nesse contexto que vai se aplicar para a nossa vida, que a gente tem que estar sempre atento. As suas mãos são manchadas de sangue, ou seja, tem injustiça social. Seus dedos estão cheios de iniquidade, os lábios falam mentira ou falsamente, sua língua profere maldade, não há ninguém que clame pela justiça. Olha só a necessidade de um intercessor. Ninguém está intercedendo. Ninguém está clamando pela justiça. Está todo mundo tão preocupado consigo mesmo, com suas casas, com seus afazeres, com suas propriedades, com seus planos e projetos, que não tem ninguém que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. As pessoas falam mentira, concebem o mal, dão à luz a iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos for quebrado, sairá uma víbora. O que está falando? Essas pessoas, elas estão fazendo coisas perigosas, que na verdade vão afetar elas mesmas. Imagina que eu estou chocando ovos de cobra. O que vai acontecer quando esse ovo eclodir? Vai nascer uma víbora. Ou seja, minhas ações estão levando a coisas perigosas, atos perigosos que trazem consequências perigosas. Marília, seja bem-vinda, boa tarde, paz do Senhor Jesus, querida, Deus abençoe, viu? Estamos em Isaías 59 agora. E aí começa a falar sobre como os pensamentos do povo já eram cheios de iniquidade, não conhecia o caminho de paz, não tinha justiça. E aí começa a falar qual que é a realidade do povo nessa época. Olha, o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança, parece que a gente está andando na escuridão, parece que a gente não consegue ver uma saída, a gente está caminhando aqui sem rumo, a gente apalpa as paredes como cegos. Por quê? Porque a iniquidade, ela era resultado não apenas, né, a iniquidade, não apenas de uma só pessoa, mas de toda a nação. E isso afetava também o povo. A maneira como o povo se via, a maneira como eles andavam, toda a sociedade foi afetada por causa do pecado. A ponto que as pessoas estão andando como cegas, apalpando, sem saber onde é que elas estão, elas não têm propósito, elas não têm destino, elas não têm entendimento espiritual, uma cegueira espiritual terrível. E aí eu acho bonito porque Isaías se coloca na brecha, e ele começa a dizer, olha, ele começa a confessar o pecado como se ele estivesse fazendo parte mesmo daquele pecado, como se ele estivesse pecando juntamente com o povo, mesmo sabendo, né, claro que
todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, não há nenhum justo sequer, todo homem que vive nessa terra, o que viveu nessa terra, precisava de Jesus, porque não era justo totalmente em si, mas nós vemos que Isaías andava retamente diante de Deus. E aí, mesmo assim, ele se coloca na função de intercessor. Ele vai dizer, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti. Os nossos pecados testificam contra nós. Nossas transgressões estão conosco. Conhecemos as nossas iniquidades. Olha como é que ele reconhece. A gente não está aqui dizendo, Senhor, é o povo que tem pecado, porque eu estou em extrema santidade e espero a tua recompensa. Não, ele se coloca ali junto com o povo. Fala, olha, eu reconheço que temos sido infiéis, que temos pecado, reconhecemos a nossa iniquidade, nós temos mentido, nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos opressão e rebeldia, proferimos palavras de falsidade, reconhecemos isso. E é por causa desse nosso pecado que nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, de como nosso coração está longe de Ti. É por causa disso que parece que a justiça está longe de nós. Parece que a verdade anda tropeçando, a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Quem desvia do mal é tratado como presa. Ou seja, aquela pessoa que não quer fazer o que é errado, ela é perseguida. Quem está se desviando do mal acaba sendo perseguido, porque está todo mundo fazendo o que é errado. Esses dias eu li no livro do C.S. Lewis algo assim. Imagina que está todo mundo andando no mesmo caminho, tipo um trem. Está todo mundo indo junto. Não parece que está todo mundo parado? Tá todo mundo indo naquele caminho, muito rápido. Mas quando você olha, parece que tá todo mundo parado dentro do ônibus, dentro do trem. Por quê? Porque tá todo mundo indo junto. Agora, se uma pessoa decidir não ir, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser um ponto ali, um ponto de referência, que vai mostrar a direção errada de todas as pessoas. O que tá dizendo aqui? Quando tá todo mundo fazendo o que é errado, parece que é certo. E aí, quando aquela pessoa se levanta para fazer o que é certo, essa pessoa se desvia do mal, aquela pessoa é perseguida. Uma vez eu vi uma metáfora que falava assim, se todos os prédios estiverem um pouquinho tortos, um pouquinho inclinados, ninguém vai perceber. Mas se colocar um prédio reto, aonde esses prédios estão levemente inclinados, a inclinação deles vai ser nítida. A própria retidão desse prédio vai indicar o que está torto nos outros. Então nós vamos entender que muitas das vezes, quando está todo mundo fazendo o que é errado e a gente se levanta para fazer o que é certo, nós vamos ser perseguidos. Porque as pessoas vão se incomodar com aquilo que nós demonstramos que elas poderiam ser e fazer. Sabe quando todo mundo faz errado e fala assim, mas hoje em dia é muito difícil. Não, mas hoje em dia é assim. Não dá não, hoje em dia filho não obedece não. Aí chega uma pessoa com uma criação que os filhos obedecem e aquilo aí dá raiva. Né? As pessoas que estão ali achando que tá todo mundo fazendo o que é errado, que tá ruim para todo mundo, que não dá mesmo, que o mundo tá no fim e que não dá mesmo para corrigir, e que essa geração que é muito teimosa, que a culpa não é dos pais, que a culpa é só da geração. Quando chega um que fez aquilo que é certo e que disciplinou na disciplina, na correção do Senhor, e que os filhos mostram retidão, aí isso gera raiva. Que a inveja é um problema desde Caim e Abel, gente, não é um problema novo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque enquanto nós estivermos fazendo o que está todo mundo fazendo, as coisas vão às vezes até parecer que está tudo bem, mas quando a gente se posicionar para fazer o que é certo, nós vamos muitas vezes passar por perseguição. E tá tudo bem, desde que a gente não continue no caminho errado. Porque o nosso Deus é um Deus reto, íntegro, justo. E nós temos que ser como o nosso Deus é, mesmo que isso gere perseguição. Amém? E aí o versículo 15 começa dizendo assim, o Senhor viu isso. Deus viu isso, o fato de não haver justiça. Deus viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse nenhum intercessor. Olha isso. Deus ficou maravilhado no sentido negativo. Eu estou impressionado. Deus ficou maravilhado de que não houvesse um que intercedesse. Esse texto me lembrou de um texto que está lá em Ezequiel 22:30, que Deus também está procurando por um intercessor. Olha o que diz lá. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra. Alguém que se pusesse na brecha para que eu não
a destruir-se, mas não encontrei ninguém. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus está à procura de pessoas que intercedam. Deus está dizendo, a justiça foi embora, a retidão não existe mais em Israel. A iniquidade da liderança, das pessoas, alcançou toda a sociedade. E eu estou maravilhado de que não haja nenhum intercessor, ninguém que se coloque na brecha pelo meu povo. Falei que nós vamos falar muito de intercessor nesse dia de hoje, porque Deus quer levantar em nós pessoas que não vão se calar, que não vão parar, até que as pessoas ao nosso redor encontrem a luz do mundo que é Jesus. A gente não pode se contentar com as pessoas andando, apalpando na escuridão. Nós temos que ser pessoas que intercedem umas pelas outras, que intercedem pela nossa comunidade, que intercedem por nossa cidade, que intercedem por nossa nação. Pessoas que se põem na brecha. Sabe essa pessoa que te incomodou hoje? Essa pessoa que incomodou a maneira como parece que ela não enxerga, parece que ela não vê, parece que ela está na escuridão espiritual. Sabe essa pessoa que hoje te trouxe aí um incômodo? Esse incômodo muitas das vezes é o Espírito Santo trazendo ela à sua mente, porque ele quer que você se coloque na brecha por ela. Sabe essa pessoa que precisa da nossa oração? Sabe essa nação? Sabe essa cidade que você mora? Ela precisa de intercessores. Deus quer levantar uma igreja que intercede uns pelos outros, principalmente para aqueles que não alcançaram ainda a salvação. Procurei-me maravilhou-se Deus de que não houvesse nenhum intercessor. Por isso, o próprio braço dele trouxe a salvação. A sua própria justiça foi o seu apoio. Então, o que Deus está falando? Eu procurei um intercessor. Não achei ninguém que intercedesse. Então, eu mesmo vou levantar um que vai interceder. Um intercessor que vai colocar-se na brecha. Vai vir do meu próprio braço, ou seja, a salvação vai vir do Senhor. A salvação para Israel vai vir do próprio Deus e da sua misericórdia. E aí o versículo 17 vai falar que Deus se veste da sua couraça, da sua justiça, como uma couraça, e coloca o capacete da salvação na cabeça. Exatamente como Paulo nos ensina em Efésios 6, também inspirado pelo Espírito. A gente vai ver essa continuidade da palavra, né? A justiça, ela serve como uma couraça, como uma armadura, né? Para proteger-nos. E a salvação, ela vem como um capacete. Isso é tão poderoso. O capacete da salvação e a couraça da justiça, que vieram primeiramente de Deus, que aqui está falando que o próprio Deus vestiu-se da sua couraça como justiça e do seu capacete de salvação. Isso significa que nós temos que fazer o mesmo. Vestimos da nossa armadura, da couraça da justiça, da espada da palavra, do escudo da fé e do capacete da salvação. Mas a gente só está replicando aquilo que Deus já fez. O que significa? Os nossos atos refletem os atos do nosso Deus. Ou devem refletir os atos do nosso Deus. E aí ele continua falando, ele pôs sobre si a veste da vingança, se cobriu de zelo como de um manto. E esse capítulo que começa falando da iniquidade do povo de Israel, da cegueira espiritual, da sua opressão e violência, termina com uma promessa de restauração. Que vai falar assim, versículo 20, o Redentor virá a Sião. Vai vir alguém que vai chegar, o intercessor vai chegar. Ele vai chegar lá em Sião, lá em Jerusalém. Ele vai ser aquele que vai redimir o povo. Amém? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para sempre. Deus está dizendo, eu não vou quebrar a nossa parte da aliança. A parte da aliança que ele fez com Israel vai permanecer para sempre. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui a Dani que entrou, a Dona Piedade e também a minha tia Má. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu explicar que eu chamo ela de tia Má porque é imaculada. Todo mundo chama ela carinhosamente assim, por causa do nome, tá bom? Que Deus abençoe você. Tia que tá tão longe agora, né? Mas que Deus dá essa possibilidade de estarmos perto. Que bênção. Glória a Deus pela internet. Se soubermos usar, é uma grande ferramenta para a glória de Deus. Amém? E aí nós temos o capítulo 60, que é um capítulo lindo também.
Eu fiz anotações em 2 Bíblias aqui, então por isso que eu tenho que deixar ela aberta. Esse capítulo 60, ele vai falar de uma mensagem de esperança e de restauração. Começa falando assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Deus está falando para Israel: Israel, levante-se, se posicione, porque a glória do Senhor está chegando. E a luz do Senhor já está vindo sobre você. Embora as nações estejam cobertas de trevas e a escuridão envolve todos os povos, mas sobre você aparece o resplandecente do Senhor. A sua glória está brilhando sobre você. O que isso significa? Se posicione. Antes essa mensagem era para Israel, mas ela tem uma dupla referência. Agora essa mensagem ela se aplica também à igreja, que foi iluminada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Agora é hora de nós nos posicionarmos, de nós levantarmos, de resplandecer essa luz. O nosso Senhor Jesus já deixou isso claro. Ele falou assim: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Resplandeça para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Uma vez que nós fomos iluminados, nós temos que ter esse anseio no nosso coração, de fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam também iluminadas no conhecimento da verdade. Elas que estavam em trevas, na cegueira espiritual, sem entender, apalpando aqui, ó, não sei onde que eu tô, para onde eu vou, de onde eu vim, totalmente perdidas espiritualmente, elas sejam iluminadas com a palavra da verdade. Levanta a igreja. É hora da igreja se levantar e resplandecer a luz. Por quê? Quando a igreja se posicionar, as pessoas vão se reunir. As pessoas serão atraídas até ela. E aí, nesse momento, a igreja ficará radiante de alegria. Você ficará radiante de alegria. Seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. E aí começa uma promessa de restauração, de riquezas. Nós entendemos que isso vai se aplicar para Israel, mas também para a igreja. De riquezas espirituais, também de recursos para que o evangelho seja pregado. Não é esse evangelho de neopentecostalismo, né? Onde as pessoas, muitas das vezes, muitas igrejas têm esse evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade. Vem para Deus que as riquezas das nações vão te acompanhar e você vai ficar extremamente rico. Não, a ideia que nós estamos dizendo aqui é, olha, Deus vai enviar recursos para que a igreja cumpra o seu propósito na terra. Amém? Vanilda, seja bem-vinda, boa tarde, minha querida, Deus abençoa. Estamos meditando no capítulo 60, Paz do Senhor Jesus. Você não acredita, Vanilda, que ontem eu fui lá entregar para você naquele consultório os ingredientes e eu esqueci meu celular lá, você acredita? Graças a Deus, Deus abençoou que alguém achou, deixou na recepção lá da doutora Luciana e eu voltei lá para buscar. Ai, o Senhor é bom e misericordioso, porque eu sou Jesus com essa cabeça minha. Mas vamos lá então, só para te contar. É hora da igreja se levantar, porque tem promessa de restauração. Começa a falar assim, olha, as riquezas vão te alcançar, vocês vão ter, as pessoas vão vir atrás de vocês, os reis serão atraídos à tua presença, as riquezas das nações vão ser trazidas a vocês serão de novo, né, receberão a glória de Deus. A Bíblia diz assim no versículo 10, estrangeiros edificarão suas muralhas, os teus reis te servirão, porque no meu furor eu te castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Meu Deus, que coisa linda. Vocês experimentaram a minha ira, mas agora a minha graça te alcança. É isso que Deus quer falar para nós no dia de hoje. Por mais que nossos pecados trouxeram consequências, Deus está dizendo, a minha graça quer alcançar você. Se você permitir, essa graça perdoadora, capacitadora, vai te fazer viver essas promessas da restauração, onde tinha dor, tristeza. Nós vamos ver no capítulo 61, vai ter dupla honra, onde teve vergonha. Você que era chamada desolada, vai ser chamada de minhas delícias. Meu Deus. O versículo 11 vai falar assim, os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que eles sejam trazidas as riquezas das nações. Eu me lembrei de Apocalipse 21, 25, que fala que não haverá noite, por isso os portões nunca vão precisar fechar.
Os portões de Jerusalém estarão sempre abertos. Inclusive no versículo 19 fala assim, olha, nunca mais o sol será a sua luz durante o dia e o resplendor da sua lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua. Isso também está em Apocalipse 21, aqui no versículo 23, que vai falar que o sol não vai precisar nem de sol nem de lua, porque o Cordeiro vai ser a sua lâmpada. Então essa profecia de Isaías aqui vai se cumprir lá no fim, na consumação de todas as coisas. É uma profecia escatológica para a nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada como uma noiva. E, inclusive, essa ideia de noivo e noiva vai ser vai ser amplamente falada nesses capítulos aqui do livro de Isaías, dando essa ideia de intimidade, de alegria, né? Nós vamos falar mais sobre isso, mas ontem eu falei sobre isso, até postei um vídeo aqui, né, um cortezinho da live, falando do tipo de relacionamento que Deus espera de nós. É noiva e noiva, é intimidade, é amor, é alegria, é devoção, né, que o noivo, ele sente pela noiva. Eu gosto muito nos casamentos, quando a noiva entra, todo mundo olha pra noiva, né? Mas muitos fotógrafos, eles filmam a reação do noivo quando ele vê a noiva. Inclusive, em muitos casamentos, e eu acho bacana isso também, eu não sabia disso quando eu casei, senão eu até mudaria isso hoje. Em muitos casamentos, a noiva entra primeiro. E aí a noiva recebe o noivo, né? Existe essa cultura. E que é interessante porque lembra-nos da nossa própria vida, né? Espiritual. A noiva já se adornou e ela está preparada, esperando a grande chegada, a grande entrada do noivo, levando aqui para um entendimento de Cristo e a igreja. Vou falar isso para Cecília, quem sabe ela anima a fazer isso no casamento dela, né? Deixa eu comentar aqui a Tamara que entrou. Tamara, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você, viu? Espero que vocês estejam bem. Tô meio rouca, mas vamos lá. Então, o livro de Isaías, ele vai nos dar muitas referências lá para os tempos do fim. Por isso que é tão complexo, gente. Eu penso que tem um longo caminho para a gente entender. A Bíblia em si, toda, ninguém nunca vai conseguir compreender plenamente. Porque Deus é infinito e Ele deixou segredos infinitos também revelados nas Escrituras. Mas às vezes eu pensei, será que a gente está entendendo o que a gente está lendo? Por mais que eu tento trazer um contexto prático, eu estudo e trago algumas aplicações, mas parece que é tão mais profundo aquilo que a gente pode entender. Quando a gente fala de Nova Jerusalém, tempos do fim, Cordeiro, não vai ter sol, Cordeiro vai ser a lâmpada. É tudo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão cheio de esperança para nós, né? Porque imagina que à noite ela tem esse sentimento de escuridão. A noite é mais perigoso porque a gente não vê tudo. É à noite que acontece a maioria das coisas. Por exemplo, por que os portões tinham que fechar de noite? Por segurança. Para que nenhum exército chegasse ali na calada e invadisse a cidade, né? Mas aí Deus está falando, olha, vai chegar um tempo que não vai ter noite, não vai ter escuridão, não vai ter perigo, não vai ter morte, não vai ter essas estações de dificuldade mais. Vocês vão viver uma vida plena com o Senhor. O Cordeiro será a sua lâmpada. Amém? O versículo 14 eu marquei aqui também, fala assim, também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram, todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor. Olha a nossa identidade, como é importante a gente ter uma identidade. A Sião do Santo de Israel. A igreja de Cristo, ela é chamada de a cidade de Deus, a cidade do Senhor, a cidade do Santo. Por isso que ela tem que ser santa. Por isso nós temos que buscar a santidade. Em todas as coisas, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, nas coisas que nós pensamos. Por melhores que parecem, a gente tem que sempre avaliar nossas motivações, aquilo que a gente tem falado. Deus tem falado muito no meu coração sobre a maledicência. Muitas das vezes nós pecamos muito nisso, no falar mal das pessoas, no julgar as pessoas, no reclamar. Às vezes eu não roubo, às vezes eu não cometo nenhum tipo de crime sexual, às vezes não, graças a Deus. E às vezes muitas pessoas se gabam disso, não faço mal para ninguém. Mas como que tá o teu coração, né? Novamente, como que tá? Será que tem orgulho aí? Porque o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Será que tem amor ao dinheiro? Será que tem orgulho religioso? Será que tem motivação errada? Será que você quer fazer tudo que você está fazendo porque você quer ser reconhecido, porque você quer se tornar grande? E isso também é orgulho.
Será? Como que tá o nosso coração? Será que a gente não faço mal para ninguém, vivo só minha vida, mas não sou capaz de interceder por uma alma, de pregar o evangelho, de ser luz para as pessoas ao meu redor? Por quê? Porque eu estou cheio de egoísmo. Isso também é pecado. Se eu consigo ter olhos só para mim, para os meus interesses, eu estou pecando. Nós precisamos reavaliar, né? Se nós temos sido santos, como o Senhor é santo. Por quê? Porque a cidade vai ser chamada de a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Deus tem promessas de restauração. Não importa qual a situação da cidade. Deus tem promessa de restauração. Se tão somente essa cidade se arrepender e começar a buscar, se aproximar do Senhor, aproxime-te dele e ele vai se aproximar de vós. Se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Aí começa a falar, olha, em vez de bronze vou trazer ouro, em vez de ferro vou trazer prata, ou seja, vou te dar coisas superiores e melhores. Não vai ter mais violência na sua terra, porque o Senhor será a sua luz. Versículo 22, eu guardei muito bem esse versículo. Guarda aí também. O pequeno virá a ser 1000. O pequeno virá a ser 1000. O menor será uma nação forte. Eu, Senhor, farei com que isso, no tempo certo, isso logo aconteça. Eu achei muito interessante esse versículo, principalmente na NAA, essa versão aqui. Fala assim, ó. No tempo certo, isso logo se cumpra. Farei com que no tempo certo, isso logo se cumpra. É como se Deus falasse assim, ó. Vai vir no tempo certo, mas vai ser logo. Vai ser breve. Não chegou ainda, mas vai chegar e vai ser breve. E eu fiquei pensando naquela frase que eu gosto muito, né? Que leva tempo para Deus fazer de repente. No tempo certo que vai se cumprir. Mas está chegando esse tempo. É breve, é logo. Amém? Guardei essa palavra aqui no meu coração. E aí a gente tem o capítulo 61, que é um capítulo muito lindo, talvez o mais lindo de... Ai, é difícil, 53 também é maravilhoso. Não dá para comparar, todos os capítulos são maravilhosos. Mas esse capítulo 61, ele é especial porque lá em Lucas 4, versículo 18 e 19, no início do ministério de Jesus, a gente vai ver esse capítulo sendo citado pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, recebeu o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio Espírito, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Foi tentado ali pelo diabo, né? Ele ficou 40 dias ali jejuando, foi tentado, não caiu em tentação. Graças a Deus por isso. E aí o que aconteceu? Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado de volta para Galileia. Por quê? Ele estava na Judéia. O ministério de João era na Judéia. Jesus volta para Galileia, que é onde ele tinha passado a infância dele, em Nazaré. Embora ele tenha nascido na Judéia, em Belém da Judéia, ele depois foi levado, lembra? O anjo fala com ele, vai para o Egito, depois o anjo fala, vai para Nazaré. Tudo isso para se cumprir as escrituras. Então Jesus, empoderado pelo Espírito Santo, ele sai da Judéia, que era esse lugar onde estava Jerusalém, esse lugar importante, e vai para Galileia. Essa Galileia é onde tinha essa Nazaré, essa cidade pequenininha, um povoado que tinha um ditado, não tem nada bom que vem de Nazaré. Dessa cidadezinha, desse povoado, desse vilarejo aí, não tem nada que presta. Essa era a cidade que Jesus morou, boa parte da infância dele. Quando Jesus começou o ministério, ele foi para a Judéia, foi batizado por João, e o Espírito Santo voltou ele para sua cidade. Quando ele chegou lá na cidade dele, ele começou a pregar e as pessoas se maravilharam ali da pregação de Jesus nas sinagogas. E aí a Bíblia diz que um dia ele foi numa sinagoga. Quando ele chegou lá em Nazaré, que é a cidade da sua infância, ele foi a uma sinagoga no sábado. Eles pegaram então, como era o costume, né, ler as escrituras, pegaram o rolo de Isaías e entregaram para Jesus. Jesus abriu aquele rolo, procurou esse texto aqui, que hoje nós temos essa divisão, né, que hoje a gente entende que é o capítulo 61. Ele pegou esse rolo e começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu esse texto, fechou o livro, devolveu aquele rolo lá pro assistente lá da sinagoga, sentou. Todo mundo estava
com o olho fito nele. O que ele vai falar? E aí ele começa a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que acabaram de ouvir. Vocês já imaginaram, gente? Jesus começou a falar ali, as pessoas começaram a ficar: você é um ungido que Isaías profetizou? O Espírito do Senhor está sobre você. É isso? Mas peraí, ele não é o filho do José e da Maria? Ele não é o filho do Zé e da Maria? Não é irmão dele, o Tiago? Fala o nome de alguns dos irmãos de Jesus? Não, gente, ele é o carpinteiro. A gente viu esse menino crescer, nós vimos esse menino catarrento na rua. Tô falando aqui o que talvez poderia acontecer se fosse na nossa cultura aqui. Não, ele não é Messias, não. A gente viu esse menino pequenininho, a gente viu ele é o filho do Zé, gente, do Zé Carpinteiro. Quem que tá falando que ele é o Messias? E aí Jesus começa a falar assim: o profeta não recebe honra na sua própria terra. Assim como tinha muitas viúvas, mas Deus enviou Elias só na viúva de Sarepta. Assim como tinha muitos leprosos, mas curou foi o Naamã, que era Ciro. Assim também é aqui, vocês não aceitam. E aí as pessoas ficaram com tanto ódio que elas expulsaram Jesus de Nazaré. Levaram ele até um cume de um monte, tentaram jogar ele dali. Só que não era o tempo dele. Então ele conseguiu ali, né? Ele sai dessa situação. Mas imagina, ele não ia ser morto empurrado de um penhasco. Não era isso que estava escrito, então não ia acontecer. Mas imagina que Jesus pegou esse trecho de Isaías e começou a falar sobre si mesmo. Vocês estão entendendo quão poderoso é esse texto? Quão poderosas são as escrituras? Jesus falou assim: se cumpriu hoje essa palavra. Eu sou aquele que hoje o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou levando ao Evangelho, as boas novas aos pobres. Eu estou curando os quebrantados, estou libertando os cativos. Eu estou apregoando o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Deixei até aqui um estudo do Strong que fala assim, a referência ao ano aceitável do Senhor é interpretada como uma alusão ao ano do jubileu. Lembra que a gente leu sobre isso? O ano do jubileu era um ano que acontecia de 50 em 50 anos, ou deveria acontecer segundo a lei. Nós sabemos que o povo falhou muito aqui nessa questão do preparo da terra, no descanso da terra. Nesse ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Os escravos deveriam ser resgatados, as propriedades deveriam ser devolvidas aos antigos donos. Era um tempo de resgate. E Jesus está falando assim: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vim dizer que o jubileu chegou. Que eu vou resgatar os que estavam escravizados pelo pecado. Que eu vou redimir aqueles que tinham sido vendidos. Que eu vou comprar com meu próprio sangue aqueles que estão hoje nas trevas. Eles terão acesso à salvação. Então imagine esse versículo, esse capítulo 61, todo voltado para Jesus, tá? Ele vem então colocar sobre os que choram uma coroa ao invés de cinzas. Lembre-se quando as pessoas estavam tristes, angustiadas, quando estavam enlutadas, ou quando havia uma iminência de destruição, quando elas precisavam clamar, lamentar por alguma coisa, elas colocavam cinzas na cabeça. Jesus está dizendo: eu vou transformar a sua vida, eu vou tirar a cinza e vou colocar uma coroa. Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Aqueles que choravam, agora vão sorrir. Eu colocarei um manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Aqueles que antes estavam tristes vão cantar de alegria. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações, em lugar de vergonha vão ter dupla honra. Por meio de Cristo Jesus, aonde vocês foram envergonhados, aonde o pecado te escravizou, aonde você foi feito pó e cinza. Eu estou dizendo, aonde você estava afligido, aonde você estava envergonhado, você vai receber dupla honra. Uma mensagem de restauração completa. Não apenas física, mas espiritual. Vocês possuirão a terra em dobro, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade. Nós temos cantado tanto isso, né? Que ruja o leão, ele ama a justiça, odeia a iniquidade.
Por isso que a gente tem que buscar a santidade. Não nos esquecer que o Rei justo que nós servimos ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele diz que vai dar a sua recompensa. Eu estou muito posse desse versículo 9 e declaro muitas vezes ele para minha família. Eu digo assim, porque a posteridade, eu vou traduzir como para mim, tá? Faça isso para sua vida. A minha posteridade será conhecida entre as nações. Os meus descendentes serão conhecidos no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Né, irmã Rose? Família bendita do Senhor. Toma posse dessa palavra, escreve aí nos umbrais da sua porta, escreve na sua agenda, escreve no papelzinho, cola no seu guarda-roupa. Eu não sei o que você está passando, não sei se a sua família está toda rendida aos pés do Senhor, eu não sei se está bem encaminhado para isso ou não, mas você vai declarar: minha posteridade vai ser conhecida entre as nações, os meus descendentes no meio dos povos, todos os que os virem, quem? Os meus filhos e a minha posteridade, vão reconhecer que são uma família bendita do Senhor, não maldita, bendita. Declara isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Continua falando: a minha alma se alegra no Senhor, tenho alegria no Senhor, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que adorna de turbante, é a noiva que se enfeita com as suas joias. Noivo e noiva, intimidade, alegria, comunhão, devoção, amor. Porque como a terra produz seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? É isso que Jesus faz conosco. Ele nos liberta da vergonha do pecado, da tristeza desse tempo de cegueira espiritual. Ele nos ilumina e nos entrega dupla honra. Alegria completa nele. Amém? Capítulo 62, Jerusalém, a noiva do Senhor. Esse capítulo, deixa eu só voltar aqui para as minhas anotações. É um capítulo também muito lindo. Nós falamos muito sobre intercessão e nós vamos ver bastante isso no capítulo 62, que o profeta vai dizer assim, ó: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação seja como uma tocha acesa. Versículo 4 fala assim, olha: nunca mais chamarão ela de abandonada. O versículo 2 fala que ela receberá um nome novo, que a boca do Senhor designará. E eu me lembrei que Jesus, deixa eu só xingar minha cachorra aqui. Pronto. Eu me lembrei que Jesus fala assim: ao vencedor será dada uma pedrinha com um novo nome, um nome que só o Senhor sabe. Versículo 2 fala que Jerusalém vai ser chamada por um novo nome que a boca do Senhor vai designar. Ela que era chamada de abandonada e de arrasada será chamada de minha delícia, de casada. Lembra que Israel estava num contexto de exílio. Muitos israelitas tinham sido mortos. Em Jerusalém sobrou só os mais pobres e que passavam extrema necessidade. Estava uma terra desolada, vazia. Os mais nobres foram levados para a Babilônia. Eram eunucos, viviam em palácios, serviam a Babilônia. O culto, a adoração cessou, o templo foi destruído, ruínas. Imagina uma cidade que aconteceu um terremoto, toda em ruína, pedras, aquelas pedras entulhadas, aqueles montões de lixo. E imagina uma imagem de desolação. Deus está falando: eu vou mudar essa imagem. O seu nome não vai ser mais abandonada, arrasada. Você será chamada de minha delícia. Ou seja, todos verão que você é o meu prazer, o prazer de Deus, o prazer do Senhor. Vocês serão chamadas de casada. O que significa casada? Significa alguém que é amparada por uma aliança. Essa pessoa tem alguém que a cobre, alguém que a protege, alguém que provê sobre ela. Assim como o noivo se alegra com a sua noiva, o seu Deus se alegrará com você. De novo, a voz da noiva e do noivo. O versículo 1, ele vai, deixa eu só focar porque eu não voltei para falar mais sobre ele, vai falar uma coisa muito importante sobre a intercessão, como eu já falei. O profeta está falando assim, olha: eu não vou me calar por amor à minha cidade. Eu não me calo, eu não me aquieto. E aí essa ideia vai continuar no versículo
no versículo 6, que fala assim, olha, sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, coloquei guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vocês farão com que o Senhor se lembre. Olha o intercessor. Ele não se cala por amor. Ele não se aquieta, ele não se acomoda. Deus está levantando pessoas que vão ser muros, que vão se colocar nos muros, ou seja, para ser atalaia, para ser intercessor, para se colocar nas brechas. Essas pessoas não se calarão nem de dia nem de noite, pessoas que estão em constante oração para que a nação se volte para o Senhor, para que Pará de Minas se volte para o Senhor, para que a sua cidade se volte para Deus, para que a luz do mundo que é Jesus seja revelada ao coração daqueles que hoje estão cegos espiritualmente. Essas pessoas vão fazer que Yahvé se lembre. Olha como que a intercessão é importante. Faz com que eles não se descansam e não dão a ele descanso. A gente não dá descanso para Deus com as nossas intercessões. Senhor, salva minha cidade. Senhor, brilha a tua luz. Senhor, tira a cegueira espiritual. Senhor, salva o meu marido. Não dá descanso para o Senhor, nem de dia, nem de noite, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não desista das suas intercessões. Lembra aquela história que Jesus fala, contou-lhes uma parábola sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar, e fala da viúva, eu sempre falo sobre isso, né? A viúva que está lá pedindo uma causa para um juiz iníquo, e de tanto ela pedir, ele vai conceder, mesmo ele sendo ímpio, ele vai conceder porque ele não aguenta mais escutar aquela viúva falando na cabeça dele. Jesus está dizendo, essa é a importância de você orar sempre. Lembre ao Senhor das promessas que Ele te fez. Lembre a Ele. Não deem a Ele descanso. Diga, Senhor, Tu dissestes que Tu restaurarias a terra. Tu dissestes que Tu farias uma aliança. O Senhor diz que a Tua igreja, como uma noiva adornada, ela cresceria, ela faria, né? Ela tem todas as promessas que nós temos. O Senhor diz que a nossa família é uma família bendita do Senhor. Não dê a Ele descanso, não pare de orar. Amém? Para terminar, o versículo 11 diz assim, eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras, diga à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Amém? É isso que eu queria trazer no dia de hoje. Falamos de 4 versículos. Amanhã nós vamos, do 63 até o 66, os últimos 4 capítulos de Isaías. E na sexta já convoquei meu marido para a gente estar aqui juntos falando sobre o livro de Jeremias, esse livro tão especial. O livro de Isaías foi tão especial, essa leitura, essas meditações que estamos tendo. Minha fé cresceu demais, gente, lendo esse livro. Lendo e falando e ouvindo sobre a soberania de Deus, sobre o poder dele, sobre a sua justiça e sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. Meu Deus, como o livro de Isaías ministrou no meu coração esse ano. Eu saí renovada no sentido da confiança, de confiar que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus, que Ele se assenta acima da cúpula da terra, que Ele estende os céus, que Ele faz o que Ele quer, E então, a leitura do livro de Isaías foi muito proveitosa, sempre será, para cada um de nós. E aí nós vamos começar Jeremias na sexta, vamos estar em dia com a leitura bíblica diária, se assim Jesus permitir. Amém! Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu agradecer aqui formalmente a Cacá, que ficou até o final, a irmã Nilde, Sossô, a Tia Má, a Regina, a Carla, que entrou e eu não cumprimentei. Carla, que Deus abençoe, viu? Fiquei muito feliz de ter sua companhia aqui conosco. A Vanilda, a minha mãe, a Marília, a Dona Piedade e a Dani, essas mulheres de Deus que Deus levantou para esse tempo, para essa hora. Levante, resplandeça a tua luz, brilha a tua luz. Amém? É tempo da igreja levantar, de parar de nos preocupar com nossos próprios interesses, desse tempo, onde as pessoas estão tão focadas em si mesmas, porque não compensa pensar no outro. O mundo é mau, é melhor que cada um tenha seu cachorro, porque pessoas são más. Essa é a ideia que o diabo coloca nas pessoas. Esses dias eu fui num lugar e a pessoa falou isso comigo, falou, a gente tem que ter cachorro, porque o ser humano é tão mau. Essa ideia está sendo inculcada na cabeça das pessoas, por parte do inimigo.
Não, preocupa com as pessoas não, porque as pessoas são muito ruins. Lute pelo direito dos animais. Não que os animais não tenham direito, tem. Só que essa distorção, né? Onde a gente para de se preocupar com as almas. O Senhor está preocupado com almas. E é tempo da gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar ao nosso redor. Para quem que Deus quer que interceda aqui? Ontem eu estava no culto e estava escutando a palavra, e uma palavra muito forte. Deus começou a falar assim: intercede por essa pessoa que está ali, para que essa palavra alcance o coração dela. Eu falei: Senhor, a pessoa pregando e eu escutando e falando: Senhor, revela isso para ela. Espírito Santo, vai lá. Se ela não entendeu, o Senhor explica. Vai lá, Senhor, revela para ela, tira o véu. Tira o comichão dos orelhas. É hora de nós nos colocarmos nos muros, de não dar descanso para Deus, de começar a orar. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Amém? Olha, acabei antes das 3, que gracinha. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que a sua vida seja um resplandecer da luz do nosso Senhor Jesus. Amém? Com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser.